Oi, do Panzi, o torcedor do Cruzeiro, óbvio, e aí talvez entender um pouquinho do que é a Série B, né, do que vem sendo, do que estava fazendo o Cruzeiro com sobras, com tranquilidade. Agora, os times se reforçaram, talvez já haja um entendimento de como o Cruzeiro joga. Torcedor tá cobrando um melhor desempenho, mas o time segue sobrando nesta Série B, Edu. Ô Thiago, pra mim é nítido que a queda do Cruzeiro é muito mais física do que qualquer outra coisa. Acho que tecnicamente o Cruzeiro segue num nível muito parecido com o de outras equipes da Série B. É um time que tá com essa pontuação toda à frente, tem essa folga, porque por mais tempo foi mais organizado que os outros e segue organizado. Talvez se não fosse essa organização tática do Cruzeiro em campo, ele teria perdido jogos dos quais ele venceu. Jogos que ele acabou buscando ponto. E aí, eu fiz um recorte aqui enquanto o Domingos Sávio Baião trazia os números, e aí entra o comentarista para falar de desempenho. Houve sim queda de desempenho do Cruzeiro, e eu fiz um recorte dos últimos 7 jogos, em que o Cruzeiro teve 3 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Essas 2 vitórias, contra o Novo Horizontino fez um jogo melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro acabou fazendo aquele gol com o Rafa Silva ali na marra, né? Quando o Novo Horizontino era superior. E a vitória contra o Bahia. No momento que o Cruzeiro fica com 1 a menos, o Stênio faz o gol e depois o Rafael Cabral faz uma partida monumental. Então são 2 vitórias do Cruzeiro nos últimos 7 jogos em que o Cruzeiro não foi tão bem, mas acabou vencendo. Os adversários, quando eles não vão tão bem, eles perdem. Essa é a diferença, porque o Cruzeiro se mantém, ainda que faça um jogo ruim, uma equipe organizada. E geralmente a equipe organizada ela consegue beliscar um pontinho aqui, outro ali. E foi o que aconteceu com o Cruzeiro. E nesse recorte de 7 jogos, se comparado aos adversários da tabela, e aí eu coloco do 2º ao 6º Sport, nos últimos 7 jogos, o Cruzeiro só foi melhor do que o Vasco. O Cruzeiro fez 9 pontos e o Vasco 8. O Cruzeiro tem uma campanha nos últimos 7 jogos igual à do Sport, que é o 6º, inferior à do Bahia, que é o 3º, que fez 12 pontos, o Cruzeiro 9, ao Tombense, que fez 12 pontos, o Cruzeiro 9, e ao Grêmio, que fez 15 pontos e o Cruzeiro 9. Só que parece que nada mudou, né? Tamanha vantagem que o Cruzeiro construiu ao longo do turno da competição. Por isso que eu falo, há uma queda sim, há uma oscilação que a gente já previa lá atrás. Teve um jogo, acho que foi depois do jogo contra o Operário ou o Criciúma que eu comentei, e eu fiz um comentário no final do jogo que o povo me marretou. Falei, gente, o Cruzeiro está construindo uma gordura importante que ali na frente, quando oscilar, aí o torcedor já está secando. Ah lá, tá falando que vai oscilar. É porque a gente conhece o campeonato de longa duração, de 38 rodadas. Todo time oscila. E eu falei, quando oscilar, não vai sentir. E o Cruzeiro não está sentindo. Eu falei aqui de um recorte de 7 jogos de oscilação em desempenho. Nem todos eles foram de resultado, porque o Cruzeiro conseguiu 2 vitórias, mas em desempenho, inclusive nessas 2 vitórias, e que parece que nada mudou. Porque os outros times, à exceção aqui talvez do Grêmio, que somou 15 pontos, também seguem oscilando. Eles seguem fazendo um campeonato de regularidade oscilando. O Cruzeiro foi o ponto fora da curva durante boa parte do primeiro turno. E agora, o Cruzeiro faz um campeonato na média. O Cruzeiro chega agora na média que a gente já imaginava. Só que chega sobrando porque foi fora da média, foi fora da curva lá atrás. Olha o tamanho da importância, olha o tamanho da campanha do Cruzeiro no turno. Jogos difíceis, amarrados, que outros adversários empatavam, o Cruzeiro ia lá e ganhava. Enquanto o Grêmio empatou 10 jogos, o Cruzeiro empatou o 4º só agora. Olha a diferença de pontuação que o empate traz numa competição por pontos corridos. Então tem que valorizar demais o primeiro turno do Cruzeiro. Foi um primeiro turno espetacular. E quando o Cruzeiro chega na média, dentro daquilo que a gente imaginava lá atrás, antes da campanha espetacular, ele não sente, porque sobrou. E hoje fez um jogo ruim, o Cruzeiro foi mal, foi inferior ao Brusque, que é o adversário, e ainda assim somou um ponto. Por isso que eu falei, o Cruzeiro teve muito mais sorte hoje em Brusque do que juízo. Porque a sorte, ela não bafejou não, né? Ela soprou com toda a força do mundo no lance do pênalti. O Brusque pagou pelo péssimo gramado que tem. O jogador escorrega na terra, porque ali só tinha terra, e acaba
dando 2 toques. Gente, isso é o óbvio, não precisa do árbitro ir no vídeo para ver que foram 2 toques, não. Qualquer um viu e muito bem anulado o gol. Então a oscilação é normal, Thiago. O desempenho caiu e eu repito, para mim é um desempenho muito mais físico, porque o Cruzeiro, dentro do que o Pessolano pensa de futebol, ele tem a necessidade de estar bem fisicamente. É um time muito intenso. A intensidade e a organização do Cruzeiro fizeram toda a diferença em relação aos outros no turno. A organização permanece. A intensidade caiu, Pansieri.